Muito boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo que está disponível aqui para a gente bater esse papo. Queria agradecer também a Carol, que é a nossa convidada. Ela é uma psicóloga maravilhosa, tá, meu pessoal? A gente não chama gente pouca coisa, não, entendeu? A gente só chama aqui gente que tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. A Carol é, tipo, sinônimo desse tipo de pessoa. Então, queria agradecer muito a presença dela, por ela ter topado esse papo. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista. O mês de abril foi o mês de conscientização do TEA, então é uma pauta muito importante e que está em fazer esse mês. Então, por que não a gente também trazer esse conhecimento para vocês, trazer isso em parâmetros que saem um pouco da nossa bolha, sabe, gente? A gente que não tem tanta convivência, que não tem tanto conhecimento sobre isso, e aí a gente abrir esse espaço que a prosa está aí para isso, para a gente falar sobre coisas que vão muito além do que a gente faz aqui na nossa caixinha, sabe? Do que a gente entra, bate ponto, faz nossas tarefas. É um evento bem para a gente conversar sobre coisas fora disso. E aí agora eu vou deixar a Carol se apresentar, porque ela que é a estrela desse evento. E toca daí, Carol. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu agradeço todos os elogios e principalmente o convite. Eu sou psicóloga, faço uma especialização em análise do comportamento aplicado para autismo e deficiência intelectual. Trabalho com autismo há alguns anos já, é sempre uma honra, assim, estar conversando sobre o transtorno, sobre as características, sobre as pessoas autistas, né? Eu acho que conscientizar é sempre o melhor caminho. Acaba, enfim, quebrando o preconceito e toda essa questão de exclusão, né, que acontece na sociedade. Estou muito feliz de estar podendo conversar com vocês sobre um assunto que eu amo muito. Maravilhoso. E a Carol já soltou um spoiler aí mais cedo. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouve mais. Mas essa edição a gente está com a proposta de fazer um sorteio. Olha isso, gente, a gente está muito chique. E aí, então, quem quiser participar, eu vou soltar o link do Formas agora. É só se inscrever. E aí, enquanto a Carol estiver apresentando, a gente vai conversando. E aí, no final, a gente faz um sorteio. Beleza? Aí, obviamente, depois da apresentação da Carol, ela também vai abrir um espaço para alguma dúvida, alguma coisa assim. Então, todo mundo, ó, atentinho. Posso compartilhar aqui a tela? Pode. Vocês me digam se deu certo. Deu certo? Uhum. Certinho. Então tá. Bom, eu recebi o convite para a gente conversar no Que Prosa um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista, né? E eu achei legal a gente estar botando, eu gosto muito de títulos e tudo mais, assim. Eu achei bem bacana a gente estar colocando sobre a questão da inclusão do espectro em todos os lugares, né? Eu convivo bastante com famílias que têm pessoas autistas no seu círculo e tudo mais, e essa frase é bem comum, né? Lugar de autista em todo lugar. Eu trabalho há uns 5 anos, mais ou menos, com pessoas autistas, crianças, adultos, então eu gosto muito de falar sobre o assunto. Depois a gente pode estar conversando no final um pouquinho. Queria começar falando sobre o que é o autismo, né? Normalmente as pessoas na nossa sociedade elas têm uma visão um pouco diferente da realidade sobre o que é o autismo. As pessoas que não têm esse conhecimento, elas associam pessoas autistas àquelas que ficam mais isoladas e às vezes confundem até com um retardo mesmo, sabe? Pessoas que não vão entender, não têm compreensão sobre algumas coisas que a gente solicita. Então, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e hoje a gente fala de uma dia de dificuldades, né, de déficits, que é a questão da comunicação social e repetição de movimentos ou interesses restritos e estereotipados. Depois eu vou estar falando ali um pouquinho sobre os sinais e sintomas, daí a gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre essas características. Quando uma pessoa ela recebe o diagnóstico do transtorno do espectro autista, né, ela também recebe a questão da classificação dos níveis. As famílias normalmente acabam se apegando assim a essa questão dos níveis por uma questão mais de conseguir enfrentar a questão do luto. Então, assim, o nível 1, que a gente antes chamava de nível leve,
ele se trata de uma pessoa que ela precisa de uma ajuda, mas não tão significativa, né, no seu dia a dia. Ela consegue fazer, enfim, suas tarefas diárias e tudo mais, né? Ela tem esse controle sobre as suas questões diariamente. O nível 2 a gente conhece como moderado, e a gente fala de uma ajuda mais substancial, né? É quando a pessoa precisa de um pouco mais de ajuda do que do nível 1. Precisa de um apoio ou um tipo de estímulo um pouquinho maior. E o nível 3 é quando ela precisa de uma ajuda muito substancial, que ela não consegue realizar as tarefas do seu dia, a questão de comunicação é bastante comprometida, então normalmente a gente vai para esse nível quando elas têm essas características. Eu separei alguns sinais e sintomas, assim, para a gente estar conversando, e tentei fugir um pouco do convencional. Normalmente a gente fala da questão de estereotipia, da questão da dificuldade da fala, né, que normalmente as famílias procuram profissionais, médicos, quando elas identificam uma dificuldade na fala propriamente dita, né. Então eu vou começar falando sobre a dificuldade na comunicação verbal e não verbal. A verbal a gente é a questão da fala mesmo, e a não verbal a gente pode estar incluindo a questão de o apontar, a questão que não é verbal, o gesto, expressões faciais. Então, é bem importante a gente também estar observando as questões não verbais, né. Normalmente a gente pergunta para as famílias, assim, essa questão de quando as crianças são bem pequenininhas, se ela já dá tchau, se ela manda beijo. Então é uma forma não verbal da gente estar observando essa questão da comunicação. A dificuldade para iniciar interações sociais. Normalmente as pessoas autistas, assim, eu gosto de sempre estar falando normalmente, porque não são todas que vão se enquadrar nesses sinais aqui que eu venho trazendo, mas elas vão ter algum comprometimento na questão da comunicação social e na questão de interesses restritos. Então elas precisam ter, de alguma forma, essas 2 características. Para iniciar uma interação social, elas precisam ter um repertório de comunicação também bem-sucedido. E muitas vezes elas não têm, porque já aparece essa questão da comunicação afetada, e isso também dificulta a questão de interação social. Elas não entendem, às vezes, algumas sutilezas que a gente tem nas nossas relações, as questões de expressões faciais mesmo, algumas questões mais literal que a gente usa assim no nosso vocabulário. Isso acaba dificultando. A questão da dificuldade em demonstrar emoções. Isso é bem comum, assim, em adultos também, mas em crianças, acredito que mais, pontualmente, né. Aquela criança que chora muito, que acaba se desorganizando, né, desorganizar é um termo que a gente usa bastante no nosso meio da saúde, assim, que é quando a criança ela não consegue expressar o que ela quer e tudo mais, que parece muito com a birra, né. Muitas vezes a gente pode ter visto no mercado mesmo, na farmácia, enfim, no shopping, uma criança se jogando no chão, chorando muito, por não conseguir demonstrar o que ela está sentindo de uma maneira adequada. E quando a gente não tem esse conhecimento, a gente pode associar com birra, o que não é verdade, né? A birra é diferente da desorganização. Um menor contato visual que o comum, e isso também é um dos mitos que existe sobre o autismo, né? Aparece muito até na internet, assim, algumas informações equivocadas, falando que quando a criança não faz contato visual, ou a pessoa não faz contato visual, ela é autista. E às vezes não. A gente tem, eu atendo muitos adultos que fazem contato visual maior do que as pessoas típicas, né? Então a gente precisa sempre ter um equilíbrio na hora de identificando esses sinais. A questão de estereotipia. A estereotipia ela pode ser ela é são comportamentos repetitivos, né. Eles podem ser apresentados como na forma motora, né, que a gente conhece bastante, que é bem comum, assim, normalmente a nossa sociedade conhece, que é a questão do flap, né, que é balançar as mãos, o pular, e tem a questão também verbal. A questão verbal a gente fala bastante sobre ecolalia, e existe ecolalia tardia e ecolalia imediata, que é quando as crianças repetem frases, às vezes de desenho ou às vezes até mesmo, o que elas escutam, né, em casa, dos professores e tudo mais. E não encaixa normalmente com o momento adequado, né. Às vezes até encaixa, mas a gente consegue perceber de uma maneira mais rápida essa questão da ecolalia, que é, por exemplo, hã, hoje eu atendi um paciente e eu falei para ele: "Tu quer o carrinho?" E daí ele repetiu: "Tu quer o carrinho?" Sendo que ele deveria responder sim ou não, né. Então a gente também, assim, na psicologia acaba trabalhando um pouquinho dessa questão da comunicação
em função dessa estereotipia que eles apresentam bastante. Alinhar objetos, né, alinhar e empilhar os objetos, brinquedos. A gente vê bastante crianças, assim, nos anos iniciais ali, 3, 4 aninhos, emparelhando. Quando a gente dá canetas, por exemplo, para elas colorirem um papel, alguma coisa, né? Elas podem até colorir, mas depois elas vão botando uma do lado da outra, carrinhos, um atrás do outro. Então, se eles não têm muito sentido, eles não estão indo, por exemplo, estão no estacionamento, um exemplo bem banal, a gente tem que estar observando que pode ser que eles estejam alinhando esses objetos, esses brinquedos. Outra questão ali é sobre o sofrimento extremo frente a mudanças e quebras de rotina. Pessoas autistas tendem a gostar mais de rotinas, mais de uma previsibilidade do que vai acontecer para que eles fiquem mais organizados. Às vezes, quebrar uma rotina para eles pode deixar eles bem confusos sobre o que vai acontecer no dia a dia. Como, por exemplo, uma criança que a gente vai levar para a escola, a gente sempre vai pelo mesmo caminho. Um dia, eventualmente, a gente troca o caminho que vai levar elas. Isso pode prejudicar um pouquinho assim, né, o desenvolvimento do dia dela, pela questão delas não gostarem muito de mudanças e de quebra de rotina. A gente tem bastante métodos assim na área da saúde que a gente consegue estar fazendo essa previsibilidade de uma forma bem visual para eles estarem entendendo o que vai acontecer no dia a dia deles. Às vezes para a gente mesmo, assim, essas mudanças são um pouco difíceis, mudanças como, por exemplo, de serviço, de casa. Então, para eles isso é um pouquinho mais intenso. Padrões rígidos de pensamento, é questão de inflexibilidade. Eu trabalho muito com alguns pacientes, assim, essa questão de inflexibilidade, porque eles apresentam dificuldade no entendimento de que as coisas podem mudar, né, de uma hora para outra, pode alguém ficar doente, alguma coisa acontecer, e isso faz com que eles sejam mais inflexíveis, né, por também essa dificuldade das mudanças e quebras de rotina. Então é sempre importante a gente estar observando. Tem uma pessoa, às vezes até no nosso serviço, né, ela é bem inflexível, ela não aceita ali, né, tá mudando de opinião, ou às vezes aceitando, assim, um olhar de outra pessoa. Então, às vezes é legal da gente estar observando, né, se isso vem também associado aos outros sinais que eu venho falando. Interesses extremos, assuntos, ou temáticas. Ou temáticas. Às vezes a gente vê algumas crianças, assim, eu cito bastante crianças, porque normalmente a gente espera que o diagnóstico seja mais cedo, né. Às vezes a gente vê algumas crianças que elas gostam muito de, por exemplo, a Patrulha Canina. Então ela tem roupa da Patrulha Canina, ela tem o lençol da Patrulha Canina, toalha da Patrulha Canina, ela só quer brincar com o brinquedo da Patrulha Canina. Então eles ficam um pouco fixados, assim, numa temática, num personagem e tudo mais. Então é legal da gente estar observando. E muitas vezes quando a gente troca a toalha, vai brincar com outro brinquedo que não é esse desse foco, elas podem ficar um pouco desorganizadas. Então é legal da gente também estar observando o quanto que ela aceita outros brinquedos ou o quanto que ela fica muito fixada em só uma temática, só um brinquedo. Crianças, por exemplo, que não numa idade adequada, né, mas tipo muito pequenininha, que gosta muito de futebol. Já vi bastante, assim. Então ela sabe todos os nomes dos jogadores, ela sabe todos os times, ela sabe as cores. É legal da gente estar observando também. Hipersensibilidade. Isso a gente é bastante conhecido também, assim, pela população em geral, essa questão da sensibilidade quando a criança bota as mãos nos ouvidos, né, para tapar. Pessoas autistas, elas tendem a sentir essas questões mais sensoriais um pouco mais intensamente. Então, às vezes agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo, não sei quem tá com a câmera aberta, mas tem alguma pessoa com a câmera aberta e de vez em quando dá uns barulhinhos, assim, no meu ouvido. Isso não me atrapalha, porque tá tudo certo, eu sei que de vez em quando vai dar uns barulhos, assim, não tem problema, mas uma pessoa autista, isso já ia desorganizar, porque ela percebe com muito mais, intenso essas coisas, assim, de como, por exemplo, luzes, sons, a questão de sensibilidade tátil também, né, de estar encostando, às vezes, em tinta, ou em coisas mais, talvez farinha e tudo mais, isso pode deixar um pouco desorganizado. Isso é a questão da hipersensibilidade. A hipossensibilidade são pessoas que elas não conseguem perceber na intensidade que vem esses estímulos, né. Como, por exemplo, uma criança que vai numa praça e ela
sobe muito rápido no escorrega e ela desce, ela cai, se machuca, rala o joelho, mas ela continua, né. Claro que não isoladamente, nenhuma dessas questões que eu venho trazendo de sinais e sintomas, mas isso é quando a gente junta, né, quando é um todo e a gente vai percebendo alguns pontinhos de cada uma dessas características que eu venho trazendo. Então o hipo é quando eles procuram muito intensamente essas questões sensoriais, né, que eles vão apresentando no dia a dia, e hiper é quando tem mais sensibilidade. Não gosta de barulho, tapa os ouvidos, né, eu tenho um paciente que ele não gosta de risada. Então, se a gente dá uma risada um pouquinho mais alto, ou a gente fala um pouquinho mais alto, ele já põe a mão nos ouvidos. Apego incomum a objetos. Lembro sempre nessa questão de um paciente que eu atendi que ele era menor, assim, tinha seus 5, 6 anos, e ele era bastante apegado a colheres de pau, às vezes ele levava um controle, assim, para o atendimento, então eles acabam, se apegando a uns objetos que são mais incomuns e não, de brinquedo, né, propriamente dito. Eles acabam fazendo disso um brinquedo, claro, porque eles ficam levando de um lado para o outro, mas eles se apegam a objetos que normalmente não são tão comuns. E outro ponto que eu acho que é legal da gente estar conversando também é sobre a seletividade alimentar. Quando a criança, a pessoa, né, já vi muitos adultos com seletividade alimentar, que eles acabavam selecionando por categorias, assim, né? Muitas vezes por categorias, a questão de cores, né? De textura, normalmente eles fazem isso. Comem, às vezes, só alimentos de uma cor, acho que de cor é bem comum de acontecer, assim, ou acabam selecionando por, não come nenhum tipo de fruta ou nenhum tipo de legume, então às vezes também é legal de estar prestando atenção nesses aspectos. Separei um pouquinho sobre as questões de causas e prevalências, né, então o autismo ele ainda não tem nenhuma causa, assim, que a gente conhece que é de fato que acaba acontecendo o autismo, mas ele é um transtorno comportamental. Então, até a questão do diagnóstico, assim, não existe nenhum exame de sangue, nem de imagem, que consiga diagnosticar o autismo. Para diagnosticar o autismo, normalmente o que acontece é a gente vai excluindo as outras possibilidades de algum outro transtorno, para a gente conseguir diagnosticar o autismo, né? Então, como ele é uma questão comportamental, todos aqueles sinais que eu vim citando, eles são bastante comportamentais, né? Então, essa questão são sempre as que a gente usa para fazer uma avaliação e para dar o diagnóstico. Normalmente, quem faz isso é uma equipe, né, multidisciplinar, com vários profissionais, psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicomotricistas e muito mais, junto com um neurologista, né. A gente sempre espera que os pediatras, sejam os primeiros a identificar esses sintomas, o que infelizmente isso não é a grande maioria, né. Normalmente, a última pesquisa que eu li, o diagnóstico no Brasil estava aproximadamente com 5 anos, o que infelizmente isso é tarde, né, a gente agora com mais pesquisas e os casos aumentando, assim, a gente espera que isso aconteça mais cedo, né, que seja mais cedo que a gente consiga dar esse diagnóstico. Mas existe pesquisas bem atuais, assim, que acabaram falando sobre a questão de combinação de fatores genéticos e ambientais. Saiu uma pesquisa, se eu não me engano, em 2021, acho que foi em 2021, que fala sobre 81% ser as questões hereditárias genéticas e o resto ser questão ambiental, né. O que que são as questões ambientais? Parto prematuro, uso de substância na gravidez, quando eles são parto prematuro, eles nascem um pouquinho mais, leves e tudo mais, então essas questões acabam impactando no desenvolvimento, o que a gente vai e chega a dar o diagnóstico. Sobre a prevalência, nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa, né, e falaram sobre a questão de prevalência. 2021 foi exatamente o ano que eu falei ali que saiu aquela pesquisa sobre os fatores ali genéticos e ambientais. Eles também fizeram junto essa questão de prevalência. Hoje, então, é 1 para 44. Lembro que há uns 3 anos atrás a gente estava em 56, 54 para 1, né, então aumentou bastante os casos. Acredito bastante que é em função dessa questão de conscientização, né, então por isso que eu estou muito feliz a gente estar conversando um pouquinho sobre autismo aqui hoje, porque sempre tem alguma pessoa que não reconhece muito bem essas características e não sabe, e a gente acaba passando um pouco mais de informação. No Brasil, a gente não tem números oficiais da prevalência, né, do autismo, porque a gente não faz essa contagem.
Esperamos que para os próximos anos isso mude. Existe um mito que a gente fala bastante, assim, na nossa sociedade, de que os meninos têm mais existem mais meninos autistas do que meninas. E fazendo algumas pesquisas, assim, sim, a probabilidade do autismo em meninos é maior do que em meninas, né? Existem alguns possíveis fatores que apoiam, né? Depois ali na base biológica eu posso estar conversando um pouquinho mais. Normalmente em meninas existem esse subdiagnóstico, né? De outros diagnósticos a não serem autismo, porque a gente identifica de uma maneira diferente, né? Às vezes aparecem algumas meninas que elas são um pouco mais tímidas, elas se escondem atrás da nossa perna, por exemplo, algumas crianças, meninas, né? Porque elas estão com vergonha e tudo mais, não olham tanto nos olhos, tudo, vem vindo todas aquelas características para a nossa sociedade, assim, normalmente, né? O que é visto, assim, esses aspectos e essas expectativas sociais que a gente espera de uma menina, é que as meninas sejam mais tímidas, que as meninas, enfim, sejam mais reservadas, brinquem mais em grupinhos pequenos. Então, isso acaba dificultando também um pouco o diagnóstico. Assim também como a questão do acesso, né, à avaliação diagnóstica, que eu coloquei ali que meninas, assim como outros grupos, como pessoas negras, também é menor. Falei sobre as questões de expectativas sociais e sobre a descrição do autismo. Lá em 1940 e alguma coisa, quando o autismo começou a ser pesquisado e tudo mais, e ele foi feito algumas observações para saber sobre as questões comportamentais do autismo, isso foi observado em meninos. O que isso pode acabar impactando, porque talvez os meninos apresentem alguns comportamentos diferentes das meninas, mas que eles possam eles podem se assemelhar em algum ponto. Sobre a questão de base biológica. Acredita-se, e saiu uma pesquisa há pouco tempo, assim, estava até vendo uns vídeos mais cedo, de um, de um autor que fala bastante sobre o autismo, é autista também, que eles fizeram uma pesquisa com recém-nascidos, né? Então a gente pode falar bastante dessa base biológica com recém-nascidos que foram observados desde que nasceram até o seu crescimento, aonde eles faziam uma pesquisa e apresentavam uma tela dividida em dois. Do lado tinha uma tela que aparecia rostos, expressões, pessoas se mexendo, e do outro lado tinha umas formas geométricas, né? Apareceu que a maioria das meninas olhavam para as questões de formas geométricas e os meninos mais para. Mentira, me confundi. Os meninos mais para as questões de formas geométricas e as meninas mais para a questão de expressões. Depois, né, que eles fizeram esse acompanhamento até o crescimento dessas crianças, 100% dos meninos foram diagnosticados com autismo. Então, é bem bacana da gente estar observando que a gente fala também sobre bases genéticas dos meninos de estarem nascendo e desenvolvendo, não desenvolvendo, mas apresentando esses comportamentos autistas. Consequências do reconhecimento tardio. Como eu falei, aqui no Brasil a gente tem esse diagnóstico um pouco mais tarde do que em outros lugares, e isso acaba afetando o comprometimento, né? Acaba comprometendo a vida da pessoa, a questão social e cognitiva, porque eles não recebem o estímulo em tempo. Isso é o mais importante, né? Com 1 ano e pouco e 3 anos, a gente tem uma questão neurológica, né? Que se chama poda neural. Isso é muito importante, porque quando a gente consegue fazer um diagnóstico bem cedo e oferecer tratamentos e estímulos adequados para essas crianças que estão recebendo o diagnóstico de autismo, a gente tem muita mais possibilidade deles se desenvolverem nesses aspectos sociais e as questões cognitivas deles também. Não quer dizer que uma criança maior, enfim, com 7, 8 anos, que recebeu o diagnóstico, não vai se desenvolver, mas quer dizer que aumenta mais as possibilidades. Quanto mais cedo, melhor a gente está estimulando. A questão de aceitação também, a gente sabe que sempre é muito difícil, a gente não pode também trazer essa questão de romantização do autismo. Existem muitos aspectos que são difíceis, né, na rotina, assim, das famílias, quando chega o diagnóstico. Então, se a gente consegue fazer com que chegue mais cedo e também acabar auxiliando nessas questões sociais e cognitivas, a gente também auxilia na questão de aceitação dessa família e até mesmo da pessoa autista. O agravo dos comportamentos, que está muito ligado a esse comprometimento da vida, né? Quando a gente vê uma criança que apresenta, por exemplo, agressividade, né? E não tem uma compreensão tão boa. Quanto mais cedo a gente consegue, enfim, intervir nesses comportamentos, mais cedo a gente consegue estar ajudando.
porque depois que eles crescem é muito mais difícil. É como se fosse a questão da alfabetização, por exemplo. Eu sempre consigo olhar bem e visualizar essa questão da alfabetização. A gente sempre pede que as crianças, enfim, entrem, existe lei já, mais cedo na escola, com 5, 6 anos. Porque essa faixa etária, eles acabam absorvendo mais o conhecimento que eles recebem. Por exemplo, inglês, quando a gente é menor e a gente aprende inglês, parece um pouco mais fácil. Quando a gente é adulto e vai aprender inglês, por exemplo, não sabe nada, isso acaba ficando um pouco mais difícil. O impedimento de tratamentos adequados, né, que era isso que eu estava falando, quanto mais cedo a gente está estimulando, melhor e vai ser esse desenvolvimento dessa criança, e os déficits vão ser cada vez menores, então é importante a gente receber o diagnóstico cedo para não acabar impedindo esses tratamentos. O cumprimento de leis e direitos. Quando a gente hoje o autismo ele é considerado uma deficiência, existem leis já que consideram isso, e isso é importante porque acaba incluindo essas leis e direitos, né? Questão de ajuda em tratamento, políticas públicas, né, de um modo geral, questão de escola, de acompanhamento terapêutico nas escolas, de um currículo adaptado. Então, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente consegue estar oferecendo também essas leis e direitos que são totalmente dentro do que eles precisam. Impacto emocional na família. Às vezes, quando o diagnóstico vem muito tarde, as famílias ficam bastante abaladas, porque elas não sabiam antes o que eram aqueles comportamentos diferentes, por que aquele funcionamento daquela criança era diferente, por exemplo. E muitas vezes adultos também acabam não se entendendo e não sabendo, porque eles têm essa talvez diferença, né, no dia a dia, na sua rotina, nos seus aspectos bem comportamentais, e quando recebem o diagnóstico, acaba impactando bastante emocionalmente. Depois eu vou estar falando um pouquinho ali sobre as repercussões, com a chegada do diagnóstico, mas é legal de estar citando, assim, tem toda uma questão de luto que a família apresenta frente ao diagnóstico quando recebem do filho, né. O que morre não é necessariamente o filho, mas sim, todo aquele desejo, toda aquela expectativa que a gente vem pensando, né, desde que fica grávida ou até quando a gente está planejando engravidar, por exemplo, né, uma família, enfim, engravidar. A questão de, se vai jogar bola, se vai ser bom na escola, se vai interagir, se vai ter bastante amigos, né, não só a questão física de ser parecido com o pai ou com a mãe, mas tem todo esse planejamento. Festa de 15 anos para as meninas, de 18 para os meninos, e isso quando, a família recebe o diagnóstico, acaba sendo um baque bem grande, né, porque o primeiro pensamento que normalmente eles têm, assim, e posso falar com um pouquinho de propriedade sobre isso, porque acabei acompanhando bastante grupos de famílias, assim, de não só de pais, mas avós, tios, e é isso que eles falam, assim, parece que nada do que eles tinham planejado vai acontecer, mas vai. Questões de comorbidades. Comorbidade é quando a gente tem outra condição, né, outro transtorno ou alguma outra doença associada ao autismo, né? Que também tem, efeitos no diagnóstico tardio. Então, algumas comorbidades que acontecem, e às vezes até é confundida, assim, com a questão de ansiedade, deficiência intelectual, distúrbios no sono, convulsões e epilepsia. Existe bastante casos de autistas com convulsões e epilepsia, por uma questão de alteração neurológica que aparece também. Transtorno de déficit de atenção, transtorno opositor, que muitas vezes a gente confunde com aquelas questões comportamentais que eles ficam, que eles mostram, né, a questão de frustração, e então eles às vezes iniciam com uma birra e quando não recebem, não tem aquele manejo um pouquinho mais adequado da família ou dos terapeutas, eles acabam desenvolvendo uma desorganização. E depressão também. Queria falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né, voltando um pouquinho para os adultos. Existe, então, uma lei de cotas em que o autismo foi incluído, que eles estão incluídos nessa categoria de deficiência, que passou a considerar eles como uma deficiência e eles serem incluídos nessa lei. Eu trouxe um pouquinho de algumas reflexões também de como a empresa pode estar incluindo a pessoa autista e estar auxiliando na questão do funcionamento dele. Existe mitos também que eu vou falar um pouquinho no final, de que todos os autistas eles são muito inteligentes, ou até mesmo que o autista não tem nenhum tipo de conhecimento e não vai conseguir se desenvolver no emprego. Então, eu acho bem legal, assim, das empresas estarem
refletindo sobre o papel das políticas públicas, né, e o quanto eles, né, como empresa e tudo mais, acabam se sensibilizando socialmente para ajudar essas pessoas a se incluírem no mercado de trabalho. A gente hoje tem bastante RHs e tudo mais que eles entendem um pouco mais sobre a questão do autismo e essas deficiências, e também entendem o quanto eles têm capacidade para estar enfrentando aí uma carga horária, talvez, de trabalho e tudo mais. Sabendo da importância, então, dessas estratégias e toda essa questão da importância da inclusão de pessoas autistas dentro das organizações e todas as outras deficiências também, mas como a gente está falando de autismo, ainda são poucas as empresas que se abrem, né, e deixam as pessoas autistas entrarem no seu time, o que infelizmente é uma realidade, assim, é bem triste, mas ainda acontece. Mas eu tenho bastante conhecidos autistas que acabam se desenvolvendo muito, e eu acho às vezes até que algumas características deles, como essas questões de rotina, muitas vezes a questão do perfeccionismo, assim, acaba desenvolvendo um trabalho, às vezes, com muito mais competência do que algumas outras pessoas. Então, acho legal essas características também, a gente exaltar um pouquinho. Separei algumas estratégias, né, que as empresas podem estar fazendo e a questão de organização mesmo do ambiente. Se preocupar com o relacionamento entre os integrantes da equipe, para que não ocorra nenhum tipo de preconceito, para que as pessoas entendam a questão das características do autismo, né? Botei ali sobre as questões de proporcionar uma conscientização dessa equipe, assim, para instrumentalizar eles, para que eles tenham mais informação sobre o autismo e que o relacionamento deles seja bom, acabam se dando melhor, né, mesmo com as questões do autismo serem uma dificuldade, e auxiliem essas pessoas. Adaptação no ambiente físico, a questão de organização, ajuste de luzes quando tem as questões de sensibilidade. As pessoas autistas, elas tendem a ter muito mais sucesso em questões de visual, né? Então, algumas gostam de estarem com figuras e tudo mais. A gente usa bastante com crianças, né? O método TEACH, que ele é toda uma organização assim da dinâmica do dia a dia, da semana da criança, através de imagens. Isso acaba facilitando bastante. E para adultos também, às vezes tem alguns adultos que gostam mais dessa questão visual e eles acabam sendo melhores em aspectos visuais, assim, em profissões que precisem mais dessa questão visual. Daí eu trouxe algumas perguntas, assim, para a gente ficar refletindo, né, do quanto que a gente entende sobre essa questão de independência, de autonomia das atividades, do quanto que eles estão inseridos, né, nesses contextos sociais. E também, no final, a gente pode estar conversando sobre isso, mas eu acho legal da gente estar se perguntando se a gente conhece alguma pessoa autista, se alguma delas frequenta o nosso círculo social, né, como uma questão de relação mesmo, né, entre amigos, ou enfim, uma relação amorosa mesmo. E se com que frequência que a gente procura informações sobre o autismo para estar entendendo melhor. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas que estão envolvidas no mundo assim do transtorno do espectro autista são familiares, pessoas que tiveram o diagnóstico de algum conhecido muito próximo, né? E essa não é a ideia. As pessoas sempre me perguntam, quando eu comecei a trabalhar bastante, assim, se eu tinha algum irmão que era autista, se eu tinha filho que era autista, e não tenho nenhum autista na minha família. Eu realmente trabalho com autistas e gosto muito do tema, porque eu gosto muito do tema. Sobre a repercussão da chegada do diagnóstico na família, né? Acho que eu vou agora terminar o spoiler, acho que a Júlia vai me matar, mas eu falo bastante sobre a questão da repercussão do diagnóstico num livro que eu escrevi junto com as famílias, pessoas autistas. A gente fala sobre temas diversos, assim, do autismo, mas eu escolhi escrever sobre a repercussão da chegada do diagnóstico, esse foi meu TCC também da faculdade, por ter a convivência com algumas famílias no grupo de apoio, né, a familiares de pessoas no espectro. Então, quando a gente recebe o diagnóstico, né, quando a gente, porque eu já sou da família dele, quando as famílias recebem o diagnóstico de uma pessoa
que é integrante da família autista, eles passam a ter uma nova compreensão sobre todos os comportamentos que aquela pessoa, aquela criança, né, o seu filho vinha apresentando antes e que eles não entendiam. Às vezes associavam essas questões comportamentais às birras e não era, né? Era uma questão de desorganização que eles só não tinham uma facilidade para estar comunicando, né? A questão da fala e tudo mais, então parece que tudo faz sentido quando chega o diagnóstico. E até mesmo sobre o autismo. Isso é legal da gente estar falando. Eu espero que bastante pessoas conheçam, já conheciam o autismo antes mesmo dessa conversa que a gente está desenvolvendo agora, mas normalmente as famílias não conhecem, não sabem o que é o autismo ou têm uma visão muito diferente do que é da realidade. Então, quando chega o diagnóstico, eles passam a entender não só o seu filho, todas as questões comportamentais que eles vinham apresentando, mas também sobre o transtorno e sobre o autismo. Impacto na relação conjugal, né? E isso tem muito a ver em função dos outros aspectos, assim, não tem como talvez elencar o que vem primeiro, o que vem depois, mas a questão conjugal normalmente ela é bastante afetada. Quando eu fiz a minha pesquisa de TCC, a maioria dos pais que eu acabei entrevistando, eles eram separados, né? Porque acaba levando para esses outros aspectos ali que eu também coloquei, sobre as mães como protagonistas dos cuidados dos filhos. Então, normalmente a mulher ela é a que acaba abdicando do seu serviço, da sua rotina, de todas as questões dos seus cuidados para se voltar para o filho. Porque as questões de tratamento, as questões de acompanhamento médico, elas são muito grandes. Então, muitas vezes, e quase todas, quando é criança, eles acabam largando seu serviço e tudo mais para poder acompanhar essa criança nos seus tratamentos. Coloquei ali sobre a emergência de uma nova masculinidade, né? Sobre uma questão de repercussão. Quando eu fiz essa pesquisa, apareceu bastante assim uma dificuldade dos homens pais de estarem demonstrando uma questão bem afetiva e às vezes dos impactos emocionais que causava a chegada do diagnóstico do filho. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa cultura, com tudo que está já estabelecido sobre a visão de um homem e a visão de um pai. Por que, que as mães acabam ficando como protagonistas? Porque os pais normalmente eles são as pessoas que sustentam a família, né? Que trabalham e as mães são as que ficam com os filhos. Isso já está socialmente estabelecido, não sou eu que estou falando, não é ninguém. Isso já acontece assim com várias famílias de crianças típicas, mas muito mais em crianças com autismo, né, autistas, porque essa questão da masculinidade, ela também impacta a questão emocional e psicológica do pai. Homens normalmente não choram, não demonstram uma vulnerabilidade, né, uma sensibilidade. E lembro de um pai que eu entrevistei, assim, muito querido, que eu acompanhei durante bastante tempo, que dizia que ele se escondia de noite para poder chorar, porque ele estava triste com o diagnóstico do filho e ele não queria demonstrar fraqueza para a mãe, né, para sua esposa. Então, o quanto que a gente, como sociedade, acaba contribuindo, né, para esse estereótipo, assim, do quanto que o homem precisa ser forte, ser aquele que sustenta a família, ser aquele que sai para trabalhar, enfim, que é o sustento, né, das famílias. A questão do isolamento social. Em função de todo o preconceito que a gente tem ainda e todo o desconhecimento sobre o autismo, as famílias acabam se isolando com medo dessa segregação que eles podem estar passando na rua. Da criança se desorganizar, da criança não gostar de alguma coisa, ou até em função dessa questão da seletividade alimentar, né? Por exemplo, vão numa festa de aniversário, mas a criança não come nada das coisas que tem normalmente em festa, né? Brigadeiro, bolo, salgadinhos, enfim, só come outras coisas. Às vezes a gente não pensa assim, né, se tem uma criança que tem algum tipo de seletividade alimentar. Mas acabei de ver uma festa que um dos meus pacientes foi, e a pessoa gentilmente, assim, com muita sensibilidade, fez batata frita naquele aniversário que não ia ter batata frita porque ele tinha uma seletividade alimentar. Então eu acho que a gente também tem que estar refletindo nós como sociedade, assim, à nossa volta, se tem algum autista, que a gente pode estar auxiliando nesses aspectos. Isso é fazer inclusão. Sobre as questões de redes de apoio. Normalmente, né, em grande parte, assim, dos casos que eu fiz essa pesquisa, eles procuraram essa rede de apoio fora da sua família.
porque as famílias muitas vezes não entendem, acabam achando que é frescura, que eles estão inventando moda, né, para essas questões comportamentais, quando na verdade é o autismo e eles precisam de um olhar mais, sensível. Os grupos de apoio, eles são bem importantes, porque eu sou psicóloga, eu não sou mãe ainda, eu não tenho nenhuma pessoa na minha família que é autista, mas é muito importante que eles, familiares de pessoas autistas, tenham outras pessoas que passam por situações semelhantes, né, por essa condição de um filho, de um sobrinho, de um neto, para estarem trocando informações sobre o seu dia a dia e se apoiando, dando dicas, enfim, fazendo esse tipo de compartilhamento de informação. Eles se sentem bastante acolhidos, né? Quem não se sentiria acolhido em esses momentos de incertezas ou de dificuldade? Gente, espero que esteja tudo certo por aí. Por fim, eu queria falar um pouquinho assim sobre os mitos, né, que a gente tem ainda sobre o autismo, que é muito difícil, mas a gente luta diariamente para estar quebrando. O primeiro é o que eu mais gosto de falar, é o que mais gosto de trazer informação e luto muito diariamente com todas as famílias para que isso seja quebrado, porque ele impacta bastante na questão da sobrecarga materna. Lá em 1940 e alguma coisa, quando o autismo surgiu, né, tem uma das abordagens da psicologia que acabou citando a questão da culpabilização do autismo ser da mãe, dos cuidados a mais que a mãe podia dar para o filho, né? Nisso surgiu o termo mãe geladeira, que era aquela mãe que tinha muito cuidado, que era super protetora, que não deixava a criança se desenvolver, ter a questão de autonomia. Isso é só um mito, isso não existe. Depois, quando a mulher começou a votar, começou a poder trabalhar e tudo mais, surgiu o mãe trabalhadeira, né? Então, tem essa questão toda dessa abordagem que acaba trazendo essa questão bem para a família, para a culpabilização materna, que eu gostaria que não existisse, mas ainda assim é um mito, né, de que o autismo é a culpa da mãe. Então, por favor, todas as pessoas que estão aí, estão me escutando, se alguma vez vocês escutarem alguém falando que isso é verdade, por favor, digam que não existe, que não existe nenhuma pesquisa cientificamente comprovado que as causas do autismo sejam impulsionadas pelo cuidado, mesmo que seja excessivo da mãe. Um pouquinho sobre as vacinas. Existiu há alguns anos, assim, atrás, sobre a questão de que as vacinas causariam o autismo, né? Tinha a questão das vacinas de sarampo e tudo mais. Isso não é verdade. A causa do autismo é hereditária, né? Genética herdada, e ambiental, que é aquelas questões que eu falei, que é sobre parto prematuro, uso de substância e tudo mais. Sobre a cura do autismo, né? Isso é um mito que é bem discutido até hoje, assim, principalmente com os profissionais da área da saúde. O autismo não é uma doença, ele é um transtorno, é um desenvolvimento que é diferente do comum, que a gente está acostumado, então ele não tem cura. O que acontece é que o autismo ele é um espectro. Ele vai da pessoa que tem mais comprometimento na sua vida diária, que não fala, que não tem compreensão, que tem dificuldade nas suas interações, até a pessoa que é bastante inteligente, que tem facilidades maiores com algumas coisas, né? Que tem essa inteligência, até o QI um pouco mais elevado. A questão de cura acaba acontecendo porque as pessoas, quando elas recebem o tratamento adequado, elas podem ir diminuindo essas características, né? Elas vão se tornando mais flexíveis, elas vão aceitando um pouco mais, assim, essas questões sociais, interagindo de uma maneira melhor, porque a gente vai dando repertório para elas, né? A gente vai dando material para que elas consigam ir melhorando nesses aspectos, características que eu citei lá no início. Então ela pode caminhar pelos níveis ali, né, ela pode sair de um nível 2, que ela tinha mais, que ela precisava de mais ajuda, né, de mais apoio, de mais estímulo nas questões de vida, e foi para o nível 1, porque ela acabou desenvolvendo e melhorando nesses aspectos. A questão de falta de empatia. Existem muitas pessoas que pensam, né, que autistas não têm empatia e tudo mais. O que acontece é que o autismo, ele é muito autistas, né, de modo geral, assim, normalmente eles voltam o olhar muito para si.
sobre o quanto que é confortável para ele algumas questões ou não. Então, desenvolver esse processo de empatia, a gente não nasce com a empatia ela vem com o desenvolvimento da nossa vida, e a gente também pode estar trabalhando com as pessoas autistas isso, para que elas tirem o olhar um pouquinho dela, das coisas dela, e passem a olhar para o outro, né? A entender tanto expressões faciais, né? Que é uma questão que eles têm bastante dificuldade, e algumas vezes, em função do olhar, que é menor do que normalmente a gente espera, então, tem essa questão que acaba impactando a dificuldade de compreender expressões faciais, porque ela olha menos, ela compreende menos também. Autistas não olham nos olhos, eles olham, talvez com menos frequência, alguns com menos frequência, né? Mas eles olham. Tem autistas que olham mais do que pessoas típicas, né? Então, a gente nunca pode se apegar a características isoladas. Ela é um conjunto de aspectos que podem estar indo para a gente dar o diagnóstico do autismo. Como eu tinha dito um pouquinho antes, sobre a questão de todos os autistas serem gênios. A gente tem muito aquela coisa bem cultural, assim, que as pessoas, que o Messi é autista e ele é ótimo no futebol. Tem aquele seriado que estava passando, esqueci o nome, que estava passando na Globo, que era do médico autista e tudo mais, que ele tinha superpoderes, que vinha números na cabeça dele. Isso também é um mito. Como eu falei, o espectro ele vai do nível que eles têm mais comprometimento, assim, nas questões cognitivas, comportamentais, até uma pessoa que sim, que tem uma facilidade maior com alguns aspectos da sua vida ou até com alguns temas. Então não são todas que são gênios e nem todas que têm dificuldade tão significativa. Agressividade. Ainda as pessoas olham assim na nossa sociedade como os autistas serem agressivos. E não, isso não é um pré-requisito para diagnóstico, né, para ser autista. O que acontece é que essa dificuldade, às vezes, de comunicar o que a gente quer, o que a gente não quer, né, do que a gente está insatisfeito, o que a gente gostaria de ter, as nossas vontades, não são bem compreendidas, a gente não tem, eles não teriam essa facilidade para estar comunicando, assim como eu, por exemplo, uma pessoa falou alguma coisa que eu não gostei, então eu vou lá e falo para ela, olha, eu não gostei do que tu falou, não achei legal, ou fez um barulho alto, né? Bom, não faz esse barulho, me incomoda. E por ter essa dificuldade, eles acabam desenvolvendo essa agressividade. Assim como outras crianças também que não estão dentro do espectro autista podem desenvolver. Gente, eu queria agradecer muito o convite, tudo. Eu queria também terminar com uma reflexão, né? Achei essa frase bem legal para a gente estar iniciando uma conversa, né? Que é, e agora, o que, que vocês entendem, né? Sabem sobre o transtorno do espectro autista? Eu coloquei ali os meus contatos, né? Se vocês quiserem estar entrando em contato comigo. Eu divulgo bastante o meu trabalho, informações sobre o autismo no meu Instagram. Eu tenho um site também desenvolvido para a questão do espectro, que eu falo algumas questões lá. Tenho e-books gratuitos que eu montei, fiz e coloquei, eu acabei compartilhando lá com muito amor, assim, para famílias, profissionais, para todo mundo que precisa e quer aprender um pouco mais sobre o autismo. E tem o meu e-mail também, caso as pessoas precisem conversar comigo por e-mail e meu WhatsApp. Tem vários meios aí para vocês estarem entrando em contato comigo. Queria agradecer todo mundo. Deixa eu parar aqui a apresentação para ver vocês. Pronto. Queria agradecer a todo mundo. Eu falo um pouco rápido, eu sei, peço desculpa, mas agora eu estou aí para a gente estar conversando e estar tirando qualquer tipo de dúvida. Primeiro, queria agradecer mais uma vez você ter vindo aqui compartilhar esse conhecimento com a gente. Esse é um tema que me toca muito, porque eu estou nesse processo. Eu tenho um filho de 6 anos e a gente está fazendo um acompanhamento com ele, porque ainda não é um diagnóstico definitivo, mas é uma grande suspeita, digamos assim, o autismo, principalmente com autismo com TOD. Então, a gente está nesse processo, tem tudo que você falou, assim, eu até estava comentando aqui paralelamente com a Débora, tipo, tudo que você foi falando foi meio tipo, caraca, muito encaixadinho, assim, em tudo que acontece, sabe. Principalmente
todas as inseguranças que vêm junto com ter uma criança que não se encaixa na caixinha que todo mundo idealiza, assim, sabe. E eu não digo nenhuma insegurança porque eu idealizei essa caixinha, mas, assim, eu acho que o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é: "Caraca, eu não vou conseguir proteger ele do mundo inteiro", sabe. Sim, E aí, você fica pensando como que vai ser a vida dele dentro da escola, como vai ser a vida dele dentro do trabalho, ou alguma coisa nesse sentido. E aí, tipo assim, o que eu ia conduzir aqui era justamente isso, assim, como que a gente consegue meio que não mapear, mas, tipo, o que que a gente poderia fazer para ajudar ele no cenário em que a gente não está presente, sabe. Tipo, existem estratégias do tipo assim, orientá-lo: "Olha, tenta fazer tal coisa para um gatilho seu não ser acionado", ou alguma coisa assim, sabe. Tipo, porque eu acho que a minha maior preocupação é essa: saiu do meu colo, e agora? O que que eu vou fazer, sabe. Que mundo que ele vai enfrentar? Porque eu não quero que ele sofra, eu não quero que ele passe por nenhum processo traumático ou alguma coisa assim. E as crianças, querendo ou não, ao mesmo tempo que elas são muito puras, criança é muito má, sabe. Tipo, porque a pureza delas faz com que elas não tenham nenhum filtro. sim, Então, exato. acho que é muito doido entrar nesse processo. Uhum. E essa insegurança, Julia, não é só tua, assim, pela minha experiência que eu tenho, é de todas as famílias que recebem diagnóstico, né. O que que eu brinco com eles de que a pergunta clássica é: "O que vai ser do meu filho quando eu morrer?", né. Sempre eu acho que de toda mãe, né, eu ainda não sou mãe, mas eu acho que, vem essa reflexão toda mãe, todo pai, enfim. Mas normalmente é isso, né, o que que ele como que eles vão se virar quando vir um preconceito, quando vir alguma informação, até mesmo que eles não entendam, né, a questão literal, assim, eu ia falar um pouco mais ali, mas acabei passando. Essa questão literal de frases que a gente usa, assim, de eu não sei de onde que todos são, assim, mas eu sou aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, então a gente usa muito, uma frase escrito: "Feito carreto", que é tipo para finalizar. Então eu uso com todos os meus pacientes pequenininhos, quando eu vou terminar a sessão eu falo: "Feito carreto". Então eles começaram a entender um pouco mais isso, porque feito carreto não faz sentido nenhum, feito carreto para terminar uma coisa, né. Mas até com isso, assim, as famílias se preocupam, né, de que ele não vai entender alguma coisa ou ela não vai entender alguma coisa. Tem algumas estratégias, assim, que a gente acaba compartilhando nas terapias com as famílias, que é isso, assim, para essa questão de desorganização, como você estava falando, né, Júlia, a gente acabar antecipando o que vai acontecer para eles, né. Pode ser por imagem, pode ser por escrita para alguns que escrevem, pode ser só verbal para os que têm compreensão, de que: "Olha, a gente está saindo daqui, a gente está indo no aniversário, vai ter isso, isso e isso lá. Se tu não gostar de alguma coisa, tu pode me procurar, tu pode ir até o banheiro, tu pode tapar os ouvidos, vai ter, balão, vai ter bolo", sabe, a gente dá uma coisa bem concreta do que vai ter lá, porque daí baixa a ansiedade. O novo, o desconhecido, já é, tenso para pessoas típicas, né, assim como eu, assim como vocês, alguns, não sei se tem algum autista aqui, mas imagina para uma criança, né, assim, eu fiquei pensando no teu caso, assim, que ele é pequenininho, para uma criança que está indo para um lugar desconhecido, né, não sabe todas as pessoas que vão estar lá. Então eu sempre gosto de falar de conversar com as famílias sobre essa questão de dar para eles, assim, antecipar o que vai acontecer. Eu acho que isso às vezes acaba ajudando bastante. E a questão do tratamento. Precisa de um tratamento, precisa de profissionais acolhedores que façam, as intervenções, assim, com bastante afeto. Eu sempre brinco, assim, quando as pessoas: "Ah, qual é a tua abordagem, Carol?". "Ah, a minha abordagem é o afeto". Eu acho que através do afeto a gente consegue estar desenvolvendo todas as crianças, sabe, de uma maneira bem boa e principalmente por eles não terem tanto uma compreensão de como que a gente pode estar demonstrando, né, as nossas emoções. Então quando eu demonstro que eu estou feliz de receber, que eu gosto deles, que eu sinto saudade, eu acho que eles também se sentem à vontade de estar demonstrando isso, né. Não sei se eu fugi muito do assunto, mas acho que a gente vai falando. Eu acho que faz muito sentido isso, principalmente porque e aí foi uma coisa que você falou também, no meio do caminho a gente começa a pensar assim: "Se isso está acontecendo aqui,
então não vou para tal lugar com ele, porque vai acontecer lá. E aí, tipo assim, É. gente, a gente segue padrões da sociedade, isso é um fato, sabe? E se uma criança foge desse padrão, ela vai causar algum tipo de transtorno, assim, do ambiente que ela tá. Ou ela vai causar um incômodo em outras pessoas, ou ela vai se incomodar com alguma coisa. E aí a gente começa a, tipo, limitar a vida social da criança, sabe? Tipo, e isso é muito problemático, porque a gente tem medo dela não conseguir socializar, mas ao mesmo tempo, então você não vai. Então, eu não vou fazer isso com você que eu faria com qualquer outra criança. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência também de que, tipo, o que tiver que acontecer, vai acontecer, o que a gente puder prevenir, a gente previne, mas o que a gente não puder, a gente lida depois, sabe? Assim, então, acho que é muito dentro dessa relação de afeto. A partir do momento que a criança se sente segura com a gente, tipo, não tem por que a gente limitar o que ela vai sentir, assim. E às vezes, né, Júlia, como estava falando, assim, essa questão de limitar as crianças faz com que elas não tenham essa iniciativa de fazer novos vínculos, né? Então, talvez seja isso, assim, sabe? Fiquei pensando agora nesse ponto que tu falou de o que vai ser dela longe, né? Ali dos meus braços, ali do meu colo. É isso, a gente precisa fazer com que elas tenham novos vínculos, né? Fora de casa, na escola, enfim, tem um amiguinho fora, ou na terapia, que ela vincule, né, com os terapeutas. E às vezes o que acontece é que elas se sentem confortáveis, tão confortáveis, e por isso que os comportamentos com os pais é sempre diferente da terapia e da escola, que é porque elas se sentem confortáveis de fazer birra, de brigar, às vezes de verbalizar algumas palavras ruins, porque elas sabem que a gente tem tanta questão do afeto por eles que a gente não vai fazer nada de mal. Então, estimular isso, assim, que elas tragam para uma de ajustar essa questão de comportamentos, né, que comportamentos inadequados não é legal, então a gente ajusta de qualquer forma para que elas se sintam à vontade. Então, às vezes, quando algum paciente briga comigo em atendimento, verbaliza, tinha um paciente que brigou muito comigo e falou assim: eu não gosto mais de ti. Eu gostava da minha outra terapeuta, ele falava. Mas porque ele estava bravo comigo naquele momento. Depois ele disse que era verdade. Mas, enfim, ele estava verbalizando. E eu falei: tudo bem, eu estou me sentindo muito triste porque tu não gosta de mim. Mas era isso, ele estava tentando expressar a raiva dele e dizendo que não gostava de mim. Eu precisava sentir de alguma forma, né? Ele precisava me tocar. E ele achou que era nesse ponto, né? Claro que me tocou, né? Porque eu quero que todos os meus pacientes me amem, mas achei bom que ele conseguiu verbalizar a emoção dele, né? Acolher o que ele estava sentindo. Sim, muito importante. Eu queria perguntar, tem algum autista aqui? Algum familiar de autista? Familiar, sim. Familiar, sim? E o que que vocês acham? Ah, aqui eu tô lendo agora o chat. Desculpem que eu não uso normalmente essa plataforma. Ó, o Sempre Lauro gosto de pediu para falar. conversar. Ai, por favor, desculpa. Não, desculpa, só levantei a mão e dizer que também, né, sou um familiar de criança autista. Sim. Eu gosto sempre de perguntar, porque é muito uma fala, assim, das famílias, né, e de pessoas autistas, assim. Eu não gosto nunca de estar passando por cima das famílias, porque é uma fala que eu sempre tenho, assim, quando eu recebo uma família nova ou até mesmo quando eu estou acompanhando, né. Ninguém mais vai conhecer o filho de vocês, né, mais do que vocês. Eu vou conhecer, claro, vou entender, porque sei talvez um pouco mais do espectro, porque estudei, né, venho estudando isso, mas não mais do que os pais. Então a gente sempre tem que ter um vínculo bem estabelecido, bem desenvolvido com as famílias. Agora eu vi uma ex-colega de faculdade aqui e lembrei que eu falava tanto de autismo na faculdade que me chamavam de louca do autismo. A Debs fez uma pergunta, Carol, aí no chat. Aí no chat, deixa eu dar uma olhadinha. Pode ler para mim, Júlia, por favor? Quais são as particularidades do diagnóstico em adultos? Os sinais são os mesmos ou apresentam outras características, já que o adulto já viveu por mais tempo como o esperado socialmente? Sim, aquelas características ali que eu separei, que eu tentei colocar, eu tentei bem fazer esse
parâmetros assim, de crianças e de pessoas mais adultas. Essa questão da inflexibilidade, de padrões mais restritos, assim, eu acho que é mais as características que aparecem nos autistas. Essas questões de literais também aparecem bastante. Acho que depende. A questão do olhar também, assim, todas que eu fui citando ali, em algum nível ela precisa aparecer na pessoa. Claro que a gente já consegue ir observando desde lá bebezinho, né, alguns aspectos. Às vezes, quando chega o diagnóstico, as famílias pensam assim, ah, agora faz sentido do porquê que ele chorava tanto, do porquê que... E quando chega o diagnóstico para um adulto, que é um diagnóstico tardio, né, que nem a gente estava conversando ali, também é assim. Eles acabam pensando, meu Deus, agora eu entendo por que que eu me sentia desse jeito, por que que eu não entendia tal coisa, por que que eu não conseguia interagir com tantas pessoas na escola e tudo mais. Muitos sofreram bullying na escola, sabe? Por serem diferentes, assim, por ter um funcionamento diferente, porque o autismo é isso, né? É uma forma diferente que as pessoas têm de lidar com as situações. Então, acho que seria mais isso, assim, essas peculiaridades que eu estava conversando ali sobre as características e sinais. É isso, assim. Pode ser que tenham adultos que não olham muito nos olhos também. Essa questão da inflexibilidade, né? Às vezes, por eles fazerem tão direitinho as coisas, às vezes comerem a mesma coisa todos os dias, separar as roupas por cores, eu vejo bastante adultos falando isso. Acho que é mais ou menos isso, assim. Acho que tem muito adulto que confunde autismo com ser sistemático também, né, e aí, Ah, tipo, você acaba não enxergando características suas, porque é, tipo, culturalmente aceito que existem adultos, tipo, ai, mais certinhos, sistemáticos, nã-nã-nã, uhum, e aí é muito mais difícil você procurar um tratamento ou procurar um, tipo, um diagnóstico, com isso, né, tipo, a tendência é sempre que a gente tenha esse olhar sobre crianças e o adulto não se enxergar dessa forma. sim. É bem isso, né? As crianças autistas, elas vão crescer, elas vão ser adolescentes, elas vão ser adultos, elas vão ser, enfim, pessoas de idade mais madura. Ai, eu ia falar alguma coisa, esqueci. São bastante confundidas essas questões que tu estava falando, Júlia, dessas peculiaridades de comportamentos mais rígidos, tananã, com um toque. E às vezes alguns comportamentos já eu só alguns rituais, por exemplo, né? Tava lembrando aqui. Tem autistas adultos que eles precisam sair sempre do mesmo lugar da casa, né? Por exemplo, tem uma porta da garagem e uma porta da frente. Então, eles sempre saem pela porta da frente, nunca pela porta da garagem, né? Um exemplo bem banal, mas fiquei pensando. Liga e apaga a luz 2 vezes por uma questão de criar um ritual, né? Não porque a diferença do toque é isso, quando a pessoa tem o toque, ela precisa voltar, ela tem aquilo muito por uma questão de achar que aquilo dali vai correr algum risco, né? Normalmente a gente vê isso. E o autismo não, é uma questão de ter um ritual mesmo, ter uma rotina para fazer as coisas assim do seu dia a dia. Minha esposa repetiu a mesma coisa, criança é muito má. Estive conversando, acho que com uma amiga esses dias, assim, eu não sei se é muito mal, se faz parte também, assim, do desenvolvimento. Adultos também pensam muitas besteiras, né? Que nem eu falo para as crianças assim, a gente às vezes tem vontade de matar alguém, nossos pais, nossos amigos, quando eles fazem alguma coisa que a gente não gosta. Mas a gente não pode. Então, nós adultos, a gente se irrita com uma pessoa, a gente fica, né, querendo matar aquela pessoa, né? Matar. Mas a gente sabe que não pode, a gente sabe que não pode ser mal educado, né? Verbalizar algumas coisas, porque a gente já é emocionalmente regulado. E uma criança não, né? Ela não tem essa maturidade, às vezes emocional. Então ela acaba falando e tudo mais. Às vezes, por querer se incluir também num grupo, acaba maltratando algum outro colega, né? Porque eles não têm toda essa trajetória da vida, assim, né? É muito recente ainda, assim, todas essas questões de relação e emocional que eles vêm vivenciando. Então, eu, na minha visão, assim, não acho que existem crianças más, mas eu acho que existem crianças não reguladas emocionalmente, existem crianças que vêm de contextos, né, que não são saudáveis, e a culpa não é dela, é de uma situação toda que vem acontecendo, né? Acho que é legal da gente estar refletindo sobre isso. Ai, que legal ali, ó. Carolina Medeiros.
Meu sobrinho caçula é autista e a Carol descreveu todo o nosso processo. Ai, que coisa boa. Diagnosticado com 5 anos, o luto da família. O alerta foi os avós. Ai, que legal. Eles perceberam que havia uma necessidade de buscar ajuda e os pais negaram por muito tempo em buscar o diagnóstico, justamente por esse preconceito. Isso acontece muito, né? Às vezes a gente, no tratamento, quando vem algumas crianças assim com suspeita diagnóstica, eles trazem muitas explicações para todos os sinais que a gente identifica. E eu sempre procuro, assim, trabalho com uma equipe multidisciplinar, e eu sempre procuro, assim, trazer isso de que, ai, gente, é muito difícil o diagnóstico, a gente não pode romantizar, né? Ah, dizer que não, que agora eles vão fazer tratamento e vão se desenvolver. Não, infelizmente, o mundo ainda tem muitas coisas que a gente precisa mudar, existe muito preconceito, né? Esse olhar errado sobre o que é autista e tudo mais, sobre essa dificuldade de inclusão. Quando a gente pensa que vão fazer inclusão, eles excluem ainda mais, né? Fazem escolas especiais para autistas, sendo que a gente quer que eles convivam com pessoas típicas, que tenham esse modelo dos comportamentos, assim. Então deve ser muito difícil para as famílias receber, né? Digo deve, porque só acompanho e não sou. Ó, sobrecarga. Ó, Júlia, tem uma. Não sei se é tu quem cuida dessa parte. Tem uma. Ali, ó, sobrecarga materna. Já acho que vale um que prosa só disso. Não, eu acho total, assim. E não só nesse ponto, sabe? Eu acho que toda a criação do filho, por mais que todo mundo venha, não, a gente tá super numa vibe 50-50, sabe? Os dois têm responsabilidade. Tipo, gente, não existe isso na prática, sabe? Assim, tem que ser uma desconstrução muito bem desconstruída, assim, porque, pelo menos no meu cenário, zero, sabe? É tipo, tanto os lados bons, como assim, cuidado e tipo, o quanto eu sei que eu sou uma pessoa importante na vida do meu filho, assim, sabe, isso é uma coisa muito boa de se sentir, mas eu sei que eu sou muito importante, porque o meu papel é, tipo, full time, sabe, assim. E aí, existe presença paterna? Existe, claro que existe, também não é largado, mas a gente não consegue nem comparar, é tipo, é muito discrepante, assim, o tanto que a responsabilidade é materna. E isso eu tô falando no meu cenário, mas isso acontece em cenários que o pai tá dentro de casa também, que não é o meu, de tipo, toda a sobrecarga emocional da criança, e aí você tenta dar todo esse afeto, e aí você ainda é culpada porque você tá dando afeto demais, sabe? E aí, tipo, você é uma mãe que mima demais o seu filho, ou alguma coisa nesse sentido. Aí você é julgada se você for uma mãe mais, sei lá, distante. Você não dá amor pro seu filho, sabe? Então, assim, você quer criar com essa diretriz, não, mas essa aqui é muito melhor. Aí você vai na outra, não, mas você tinha que ter ido de outro jeito. Então, assim, a sobrecarga materna, eu acho que ela é uma pauta literalmente muito pesada, sabe? Eu acho que as pessoas não estão preparadas para essa conversa, tipo isso. Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser falada mesmo, porque a gente está aí e a gente tem que, em contrapartida, ser uma mulher bem-sucedida, tem que ser uma parceira mara, que topa todas as paradas com você, porque eu tenho que ser só uma gêmea. Aí a gente tem que ser, tipo, chefe, sabe? A gente tem que ser líder, porque se a gente for analista, não tá bom. Então, assim, a gente tem milhões de escadas para subir e, ao mesmo tempo, a gente é tão ser humano quanto você, rapazinho, sabe? A gente também não dá conta igual você não dá conta. Igual você precisa do seu tempinho para relaxar, a gente também precisa. Porque ainda tem isso. Às vezes eu acho que a doutrina do self-care, ela é uma imposição muito pesadona também, sabe? Que tem hora que eu não tô afim de passar um creme na minha cara. Mas aí você também tem que se cuidar, porque além de tudo, além de todas as pessoas em volta que você tem que cuidar, você tem que cuidar de você também. E aí acho que é uma pauta gigantesca. Uhum. E agora, te ouvindo falar, assim, lembrei, tem pesquisas assim que já fizeram, né? Não sei dizer especificamente aonde, mas que existe maiores casos de separação em famílias de autistas do que em outros transtornos, como síndrome de Down e tudo mais. Então, essa questão comportamental, ela impacta bastante a família, né? A chegada do diagnóstico também. Essa questão do luto, como a gente estava falando, né? E socialmente a gente vai demorar ainda, infelizmente, algum tempinho, né, para conseguir. E essa questão da sobrecarga materna,
ela também sobrecarrega um pouco o homem, né? Engraçado eu, mulher, estar falando isso, né? Gosto sempre de dizer que cada um fala do seu lugar, mas por ter escutado, né, algumas famílias, dos pais se sentirem culpados por estarem tristes, né? Ou de ver a sua mulher chorando e se sentir culpado, né? Responsável pela dor dela com a chegada do diagnóstico. Isso não é verdade, cada um tem uma dor, né? Cada um enfrenta o diagnóstico, o luto de uma forma diferente, né? A questão da aceitação, ela lá no final. E pode voltar a questão de negação e tudo mais, a gente tem esse processo do luto, porque a cada fase eles vivenciam esse luto novamente, né? É a entrada na escola, é os 15 anos, quando os colegas começam a fazer natação e a criança pode ter uma sensibilidade maior e não gostar muito de água, né? Dessa questão de estar mergulhando. Sei lá, fiquei pensando em alguns exemplos. O Érico tá dando, tá, tá dando sua opinião sobre a sobrecarga materna. Tá. Olha que legal! É que Eu o Érico ajudei não ajuda, né? Ele faz a parte dele. Tá. Mas realmente assim, faz a parte Exatamente, dele. eu não ajudo, eu faço a minha parte. Eu lavo o prato, eu varro a casa, Isso Show, aí, eu faço de Érico. Isso tudo. aí, Érico. E agora, como eu estava escrevendo aqui, mas eu vou continuar, eu vou falando logo. Com relação no início da vida do meu filho, ele chegou até os 3 anos e praticamente não falava. Ele se expressava, ele dava o jeito dele para se comunicar. Ele sempre teve essa perspicácia de dar um jeito para se comunicar. Mas, de fato, ele não falava. Eram palavras soltas, nunca uma frase. Até os 3 anos de idade. E minha esposa ficou muito no pé com relação a buscar tratamento, a desconfiar que ele era autista, etc, etc. E eu confesso que eu neguei muito que ele fosse por observar meu filho e ver que socialmente ele principalmente esse lado do social, ele é uma criança que aonde ele chega, ele faz os amigos da vida. Os amigos da vida dele, onde ele chega, desde sempre. E se relaciona com qualquer criança, se relaciona com qualquer adulto, a ponto da gente sempre teve com ele receio de que bastava uma pessoa mostrar os dentes para ele para levá-lo. De Sim. tão social que ele sempre foi. Mas tinha esse lado da seletividade alimentar. Durante muitos anos, ele só comia a comida feita pela minha sogra. Ainda que a gente fizesse a mesma comida em casa, ele não comia. Tinha que ser a mão da minha sogra fazendo a comida. Não que ele precisasse ver, ele não precisava ver, mas parece que sim, o simples fato de colocar na boca, ele já sabia que tinha sido a minha sogra ou não tinha. Era impressionante. E aí minha esposa insistiu e começou a levá-lo para as terapias. Eu sempre me coloquei na seguinte situação, e dizia para ela de forma muito honesta, eu não vejo necessidade, mas eu jamais vou empatar até o dia que apareça algum terapeuta ou o que quer que seja, que apareça com uma solução mágica e um remedinho. Se aparecer isso, aí você vai me ver entrar, pegar meu filho pelo braço e eu vou me embora e não volto nem para não volto nem para sua casa. Enquanto isso não aparecer, tá tudo tranquilo, porque eu sei que terapia ajuda a gente grande a organizar a cabeça que mal não faz. Em hipótese alguma, mal não iria fazer. Então, eu permiti, não só permiti, como me fiz presente sempre que solicitado, ou sempre que minha esposa não podia ir, porque também tinha essas situações onde ela não podia ir. Eu sempre trabalhei carga horária de 8 horas, enquanto ela trabalha no Banco do Brasil tem carga horária de 6. Então, acaba que ela conseguia estar mais presente, levar para as terapias. Não que ela tivesse menos cansada, mas ela conseguia, de fato, ela tinha agenda que possibilitava que ela levasse.
mesmo a terapia sendo atravessando a rua de onde eu trabalhava. Era impossível. E meu filho foi... Minha esposa engravidou, a gente teve a segunda filha, uma menina, e ela disse que quando ela saiu de licença maternidade, ela não saiu de licença maternidade para cuidar da minha filha. Ela enche a boca para dizer que saiu de licença maternidade para cuidar do meu filho. E durante os 6 meses em que ela passou de licença maternidade, ele, com as terapias e com o acompanhamento muito presente dela, ele começou a falar bem. Ainda tem algumas questões em algumas palavras, mas ele é um menino de 6 anos, é natural até os 8 ou 9 anos que não se fale amarelo, sai um amarelo. Não tem nada de errado esse lado cebolinha, até bonitinho às vezes. Conseguimos fazer com que ele se alimente. A comida também não era só feita para minha sogra, era feita para minha sogra e triturada, tá? E a gente conseguiu que a alimentação passasse a ser sólida, e com o passar do tempo ser sólida de qualquer pessoa fazendo. E hoje em dia eu consigo ir para qualquer restaurante com meu filho e ele come a comida que está no restaurante. A primeira vez que a gente fez isso, eu confesso que eu e minha esposa choramos dentro do quarto. A gente foi para um hotel pousada e conseguiu, e foi muito prazeroso. Foi um desafio, a gente levou toda a comida do final de semana inteiro, guardada dentro de um isopor, por segurança. Eu não ia deixá-lo com fome, mas a gente conseguiu que ele se alimentasse no próprio restaurante. Foi muito bom. Ele fez terapia até um dia desse, meu filho. Ele começou terapia com 3 anos, foi terminar agora com 6, quase 7 anos, porque todos os terapeutas disseram, gente, ele não precisa, ele não vai fazer mal algum se vocês quiserem continuar trazendo, mas ele não precisa, ele não tem diagnóstico para TEA. Ele tinha algumas questões que a gente tratou lá atrás. Fala super bem, é super comunicativo, super sociável, se alimenta com... É uma criança que dá trabalho para comer, mas isso é normal. Ele não é obrigado a gostar de tudo que a gente coloca no prato. Ele vai ter sempre as preferências dele, porque a gente tem. Exatamente. E agora, engraçado que depois de tudo isso, a minha filha, que começou a introdução alimentar comendo de tudo, hoje em dia, quem me dá trabalho não come de nada, come açaí e só, base da alimentação dela. E a gente está fazendo todo um trabalho. Mas, diferente dela, ela fala desde os 2 anos de idade. Ela tem uma questão com homens que é engraçado. Ela não vai qualquer pessoa, e principalmente se for homem. Não vai. Engraçado que nunca passou por maus tratos de ninguém. Eu tenho um pai que é super carinhoso, que sou eu. Mas é travada. Homem, chega uma mulher, falar com ela, tá? Ela vai interagir. Se o homem, com a gente por perto, souber fazer, interagir, como aconteceu com uma situação onde o pai de um autista diagnosticado resolveu que queria interagir com ela. Isso com a gente por perto. A gente sempre de olho, mas ali por perto, sem intervir em nada. E ele devagarzinho, insistiu, a ponto de que ela queria sair de lá levando ele para casa. Foi até engraçado. Mas, via de regra, isso não acontece. Mas, em contrapartida, ela escolhe os amigos dela. Hoje é engraçado, ela escolhe, ela não se dá com qualquer pessoa, simplesmente ela seleciona, ela é seletiva alimentar e social, até brinco com isso. Mas, em contrapartida, é super inteligente, é super focada, lembra de tudo, dá conta da vida dela, do irmão
e da avó e da tia, e ela só tem 3 anos, mas ela lembra de coisas que aconteceram há 3 meses atrás, com riqueza de detalhes, é super engraçado. Mas a gente começou a levar para terapia também, por conta dessas pequenas questõezinhas, e diferente dela, hoje eu levo sem nenhum preconceito. No começo eu tinha, eu confesso. Por mais que eu entendesse que não iriam fazer nenhum mal, mas era uma coisa racional e não um sentimento natural de levar por qualquer questão que fosse. Mas em alguns momentos eu me senti muito, 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 como é que eu vou dizer, muito, com uma carga muito grande nas minhas costas, porque eu não podia dizer para minha esposa que não levasse, que não precisava, porque ela precisava fazer aquilo, porque ela sentia que se ela não fizesse, ia ser complicado para ele lá na frente, e ela nunca ia se desculpar por isso. Eu via, mas queria negar as coisas. São sentimentos muito, sabe, e não é fácil, mas acho que a única coisa que eu fiz de correto foi realmente apoiar minha esposa no que ela correu atrás e conseguiu para fazer. E impus só uma única condição, que se aparecesse alguma solução milagrosa, eu iria intervir. Deixei isso muito claro para ela, assim, disse, ó, se alguém aparecer com a solução aqui, saída de outra galáxia, você pode ter certeza que eu caço fora com ele. E já falei. Não, foi ótimo, eu adorei escutar. Eu até ia te perguntar, Érico, se a menorzinha, né, pelo que eu entendi, se ela era autista, né, se vocês estavam em tratamento e tudo mais por essas peculiaridades, assim, que vocês foram Então, notando. eu não consigo nem desconfiar dela quanto ao autismo, eu confesso, eu não consigo. Porque ela tem, quando ela se dá bem com uma pessoa, e não ela se dá super bem, mas ela tem, como se ela fosse mais, ela tivesse algumas características até minhas. A diferença é que talvez ela desenvolveu muito mais cedo do que eu, de ter essa seletividade com as pessoas, a ponto de procurar saber. Eu sempre fiz isso na minha vida, mas só me dei conta adulto, de sempre procurar saber onde é que eu estava pisando, para só então me mostrar quem eu sou, ou as pessoas podem saber naquele momento quem eu sou. E, infelizmente, a gente vive nessas várias personas, né? Todo mundo tem suas máscaras para cada ambiente, isso é uma verdade. Sim. E ela, às vezes, parece que ela tem isso meu, mas, por outro lado, ela é super atenta a detalhes. A ponto a psicóloga mesmo já disse para a gente, ó, se vocês fizerem um teste de QI nessa menina, ela vai dar alguma coisa aqui acima da média, porque ela de fato demonstra ser. Não por ser pai e estar puxando a sardinha, não é isso. Eu comparo meu filho com a minha filha, e minha filha está na frente do meu filho muito, na mesma faixa etária de idade. Ela dá conta da minha vida, dá conta da vida da mãe, do irmão. Ela sabe o nome de todos os coleguinhas da sala, nome e sobrenome. A professora colocou em roda e mandou e saiu perguntando de um por um qual era o nome dos coleguinhas. Ela disse o nome de todo mundo da sala por nome e sobrenome, que tinha crianças, inclusive, com nome igual, José, Davi, e ela dizia José fulano, José cicrano, Davi Beltrano, Davi. Gente, ela tem 3 anos. Ela sabe o nome o nome do irmão de um coleguinha da sala, que estuda noutra sala. Eu não consigo assim ver, porque ela não tem
questões de repetitivas, ela não tem essas necessidades. Assim, seria uma surpresa muito grande se um dia a gente chegasse a um diagnóstico de autismo com ela, de verdade. Eu acho que é muito mais comportamental mesmo dela. A psicóloga disse, você vai ter que começar a insistir mesmo, deixar até sem comer, para que ela comece a introduzir outras coisas, porque na percepção da gente ela não tem nem a parte sensorial com dificuldade de pegar em texturas, nada. É tudo só quando vai colocar, mastigar e deglutir. Fora isso, eu consigo escovar os dentes dela, eu consigo fazer qualquer coisa, não tem travas, entendeu? É com a comida mesmo. É com a comida mesmo, assim. E é triste, porque voltei a estaca zero, tenho que voltar para casa, dar a comida dela para poder sair para algum lugar. Paciência. Sim. Já passei por isso. Paciência. Sim. Mas que bom que ela está em tratamento, né? Inclusive, faz umas 2 semanas que a TO não está atendendo, porque se acidentou, e a psicóloga deu alta. A psicóloga deu alta, disse, vocês voltam daqui a um mês e me diga aí quantos dias deixou ela sem comer para ela comer alguma coisa. Tadinha. Legal. Gente, a gente já passou um pouquinho do nosso horário, mas queria fazer o sorteio do livro antes da gente sair. Não é mesmo? Tinha esquecido. Não pode esquecer de coisa boa. O que é Podia isso? fazer o sorteio só com quem ficou. Eu vou fazer o sorteio, mas aí a gente vai entrar em contato com a pessoa pelo e-mail, mesmo se ela não estiver aqui. Tomara que seja eu. Mas eu vou compartilhar aqui a tela com vocês pra gente... Deixa eu abrir a tela certa, né, gente? É sobre isso. É importante. Então, deixa eu colocar aqui de 1 a 12. Vamos sortear. 3. 3. É o Bacon! Aí, você não queria que fosse sorteado alguém que ainda tá aqui? Ó o Bacon aí. Tô aqui. Bacon, a gente vai te mandar um e-mail certinho pedindo seus dados pra gente poder passar pra Carol, tá? E você me empresta esse livro. Pode deixar. Pelo amor de Deus. Queria agradecer mais uma vez a presença da Carol. Queria agradecer a todo mundo que ficou até agora. Muito obrigada pela disponibilidade do tempo de vocês. Material riquíssimo que você compartilhou com a gente. E é isso. Boa noite para todo mundo. E até o próximo Que é Prosa. Valeu. Carol, Valeu. obrigado. Tchau, Foi muito bom. gente. Obrigada. Boa noite, gente.